Mas vamos lá, Elô, vamos falar então da CPMI ontem, do depoimento do G. Dias ontem, que foi um depoimento bastante importante também. Ele tinha um habeas corpus dado pelo Zanin para ficar calado, mas ele resolveu falar. E ele disse, gente, acho que isso foi o mais importante da fala dele, que ele poderia ter sido mais duro na repressão aos atos golpistas do 8 de janeiro, mas vamos entender exatamente como é que foi o contexto dessa fala. A gente tem um vídeo, a gente assiste junto, depois a Heloísa vai comentar os bastidores pra gente. Vamos lá. Conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano estudo aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte. Elô, vamos lá. Pelo que deu para entender na fala dele, ele disse que poderia ter agido de forma diferente no 8 de janeiro, né? Mas queria te ouvir também o seguinte, ele estava muito nervoso ontem, o Edu chamou a atenção, bem no comecinho da CPMI, a gente tinha a imagem aberta aqui, na hora que ele chegou para esse depoimento, ele estava tremendo, mexia nos papéis, mexia no microfone. Queria te ouvir falar sobre essa fala dele, esse depoimento, esse trecho, mas também de uma maneira geral sobre como ele se posicionou, como é que foi o dia de ontem. Então vamos lá, esse trecho aí acho que a gente precisa botar bem direitinho no contexto, né? Ele teria sido mais duro, diz G. Dias, se tivesse as informações necessárias, se soubesse o que outros agentes públicos já sabiam, ou seja, das ameaças que pairavam sobre o 8 de janeiro. Ele diz que não teve acesso a essas informações. E ele coloca a responsabilidade em dois lugares muito claramente, na direção da Polícia Militar e na Secretaria de Segurança Pública, que é quem poderia ter acionado alguns programas de proteção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. E, claro, quem estava à frente da secretaria era Anderson Torres. Então, ele colocou ali a responsabilidade de maneira bem objetiva, onde ele acha que ela deve estar. Por quê? Até porque ele não teve a proteção aqui no Palácio do Planalto e nas outras sedes dos Três Poderes, que deveria ter pelo plano escudo. Aqui no Planalto deveriam ter 2 filas de policiais da Polícia Militar e que seriam a primeira barreira a qualquer invasor. E isso não aconteceu, como a gente viu nas imagens. Agora, nervoso sim ele estava, porque G. Dias, até hoje, até ontem, né, devo dizer, não tinha tido a oportunidade de se defender e de apresentar a versão dos fatos de uma maneira mais completa, sem ser interrompido. Que, aliás, quase não aconteceu ontem, porque tentaram interromper. Mas, enfim, então era o que todos os deputados e senadores da base do governo me disseram antes de começar a sessão. A gente vai dar a ele agora, a primeira vez, a oportunidade de se explicar, porque ele ainda não teve essa oportunidade. Mas a gente sabe também que ele é uma pessoa, como é que eu vou dizer? Eles colocaram assim, emocionalmente, talvez frágil, que eles temiam que a pressão dos bolsonaristas pudesse tirá-lo do foco, desequilibrá-lo. Mas os bolsonaristas, na verdade, não fizeram nem pergunta. Um ou outro fez uma pergunta ou outra, mas eles fizeram um discurso. Foi muito surpreendente isso, porque a base do governo destruiu as argumentações absurdas logo de cara. E eles não tinham nada para perguntar, apesar de terem sido autores do requerimento para trazer G. Dias à CPMI. Então foi muito curioso isso. Eles queriam fazer baderna como sempre, mas perguntar mesmo, eles não tinham conteúdo, eles não tinham uma linha de perguntas para fazer que pudesse criar problemas para o G. Dias. Foi muito interessante esse aspecto da sessão.